Nesse vídeo vamos ver a tag SVG ou SVG do HTML e como nós podemos utilizá-la nos nossos documentos, no nosso site ou sistemas. Bora para a tela. Como você pode ver aí na tela, o SVG ela tanto abre quanto fecha. Dentro vai parecer que você tem outras tags aí, embora não sejam bem tags, uma vez que elas só vão funcionar dentro do SVG, faz parte do conteúdo SVG, que se assemelha muito com os arquivos HTML, uma vez que os dois são inspirados aí, ou se originam do padrão do XML, onde você define nomes e cria tags, iniciando e fechando elas normalmente. A tag SVG ela é usada para definir um container para gráficos vetoriais escaláveis. Isso significa que você vai criar talvez ali um desenho, um retângulo, um círculo ou qualquer outro tipo de forma e você não vai simplesmente falar que a forma tem um tamanho específico ou uma cor específica, algo do tipo, mas você vai colocar ali os pontos dela e você consegue dar um zoom, esticar, diminuir sem perder nenhum resultado. Afinal, é um vetor, assim como funciona em softwares que desenham vetoriais. Legal? Falando sobre os atributos, a tag SVG ela herda todos os atributos globais do HTML5, não tem nenhum atributo específico somente para ela, e CSS padrão ela também não tem nenhum, então não afeta visualmente a nossa tela, embora que quando você vai colocar os elementos dentro dela, os elementos vetoriais, você vai ocupar espaço, obviamente, no seu arquivo HTML. Bora para a tela, vamos ver como que a gente pode utilizar a tag SVG. Vou criar aqui um arquivo novo, vou chamar de svg.html e aqui dentro a gente vai criar o nosso padrão, nosso arquivo HTML5, vou deixar o título aqui tag SVG e no conteúdo a gente pode criar a nossa tag SVG. A tag SVG você vai definir aqui, por exemplo, uma largura e uma altura para exibir algum conteúdo. Vamos colocar aqui, por exemplo, 100%, vamos deixar 100%, e dentro da tag SVG, e vamos criar aqui o vetorial de um círculo. Então, para fazer isso, você vai utilizar aqui a tag Circle, embora não seja uma tag, é só um elemento vetorial dentro do SVG. Essa tag aqui, ela não precisa fechar, ela só abre, e a gente vai passar os atributos referentes ao círculo, que é o ponto X do círculo, vamos colocar aqui 50, também o ponto Y desse círculo, então CY 50. Vamos passar o raio desse círculo, vou colocar aqui que é 40. Isso significa que ele vai ter 80 de diâmetro. Vou passar também o stroke, esse atributo é a cor da linha desse círculo, vou colocar aqui que é verde, green. E vamos passar também o stroke traço width, que é a largura da linha desse círculo, stroke width, vai ser 4. Note que o 4 ele não tem px, a gente não está falando de pixel, a gente está falando de valores vetoriais. Então, se você der zoom, esse 4 ele vai aumentando, tá certo? É 4 em relação aos 50 ali e o 40 que a gente está criando aqui nesse elemento vetorial. E também vou passar o fill, atributo fill, como o nome diz, preenchimento, ou seja, a cor que eu quero que esse círculo tenha. Vou passar aqui um amarelo. Yellow para o círculo. Vamos testar, vamos ver como é que fica lá na nossa tela. Vamos para o Chrome. Vou acessar svg.html. Tá aí o nosso círculo amarelo com o stroke, ou seja, com a sua linha verde. Se a gente der um zoom até o máximo que o Chrome permite, perceba aí que a gente não perde em nada a resolução, ele continua renderizando perfeitamente aí o nosso círculo amarelo com a linha verde. Vamos para o Firefox. svg.html. Temos o mesmo resultado, podemos dar o zoom aí o máximo que ele permitir, também não vamos perder nada de resolução. Vamos para o Microsoft Edge. svg.html, vamos dar o zoom aqui no máximo que ele permitir. E nesse caso o ponto para o Edge é o maior zoom dos 3 navegadores, comparando aí Firefox e Chrome. Ó, até onde chega o zoom do Edge. Mais um ponto para o Edge aí nesse sentido, né? E veja que não perde em nada na resolução. Mas como assim perder na resolução? Vamos pegar um círculo com o mesmo tamanho desse círculo que a gente criou, mas como uma imagem, por exemplo, PNG, e vamos comparar o que acontece num zoom desse tamanho. Volta no seu arquivo HTML. Eu tenho aqui na minha pasta de images
um círculo. Circle PNG, que tem exatamente a mesma estrutura, o mesmo tamanho, só que o tamanho, de vez aqui tá sem medida nenhuma, o nosso está em pixels. Legal? Vou chamar aqui de Circle. Se você quer utilizar aí no seu exemplo esse mesmo arquivo, ele está aí na parte de recursos ou na descrição para você fazer download. Legal? Vamos voltar lá no Chrome. Vou apertar aqui um Ctrl F5 e olha o que acontece no zoom máximo. Já dá para ver a diferença aqui, ó, tudo serrilhado, perdeu a resolução. É lógico que se você estiver falando de 100%, não vai ter diferença nenhuma. Talvez olhando assim, se você não souber que o primeiro é um SVG e o segundo é uma imagem, ninguém vai nem perceber. Mas quando a gente dá um zoom, você percebe aí a diferença. E também questão de peso, você vai ver que o arquivo SVG é muito mais leve do que o arquivo de imagem, principalmente quanto maior for a sua imagem. O mesmo vai acontecer no Firefox. Vamos atualizar aqui ele. Veja aí a imagem, perdeu a resolução do lado do SVG. Também no Edge, com certeza vai ser o que vai dar para ver melhor pelo tamanho do zoom aqui. Olha só a diferença da imagem e do SVG. A diferença realmente é muito grande. Além disso, o SVG você também pode salvar essa estrutura aqui como um arquivo .svg. E nesse caso, o HTML permite que você carregue o SVG dentro de uma tag IMG como imagem. Também tem um exemplo aqui na pasta do circle.svg, também está na parte de download, você já deve ter visto isso. E vamos salvar e atualizar aqui no Google Chrome, por exemplo, o que acontece. Então, tanto eu definindo com a tag SVG, como eu utilizando a tag IMG, as propriedades aqui, né, as características do nosso vetorial, elas continuam. Então, você também consegue dar o zoom sem perder qualidade nenhuma, diferente de uma imagem PNG, JPG, GIF e assim por diante. Nesse vídeo, você viu aí a tag SVG do HTML5. No próximo vídeo, a gente continua falando de HTML. Vai lá. Nesse vídeo vamos ver a tag SVG, ou SVG do HTML e como nós podemos utilizá-la nos nossos documentos, no nosso site ou sistemas. Bora para a tela. Como você pode ver aí na tela, o SVG ela tanto abre quanto fecha. Dentro vai parecer